Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os mais antigos filósofos, antes até da vinda de Jesus à terra, eles diziam que alguns seres humanos são escravos pela própria natureza. Algumas pessoas eram escravas por força, por obrigação, porque alguém os tinha escravizados. Outras pessoas escravas pela própria consciência, escravas porque se faz escravo. O apóstolo Paulo aqui, ele fala da liberdade, e essa liberdade que o apóstolo Paulo fala neste capítulo, nessa carta, inclusive Paulo leva toda a carta aos Gálatas, simplesmente falando de uma liberdade que ela é entendida às vezes como libertinagem. Muitas das vezes a liberdade que o ser humano acha que tem, muitas vezes a liberdade que o ser humano acha que tem, às vezes é apenas uma armadilha. Eu já encontrei com muitos casais e muitas pessoas que se deram mal na vida, dizendo: eu me casei porque queria sair da casa do meu pai, porque eu queria liberdade. E o que encontrou foi problemas. O que encontrei foi decepções. Quantas pessoas que nós já vimos, dizendo: não, eu saí da casa do meu pai porque eu queria liberdade. E depois se sentiu livre. E depois não soube mais o que fazer com a liberdade que ele achava que tinha. E quando se deu conta de si, estava preso, estava sendo escravo. O jovem que queria ser livre e chegou para seu pai e disse: me dá a minha parte da herança, eu vou embora. O que ele mais desejava na vida dele era se sentir livre, pois ele achava que na casa do pai dele, ele não era livre o suficiente. Então o pródigo disse: me dá o que me pertence, eu vou sair por aí. E ele nunca sentiu tanta liberdade na vida dele, como ele passou a sentir quando saiu da casa do pai. Ele nunca na vida ele tinha sentido tanta liberdade. Ele agora estava dizendo: agora eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero, ando com quem eu quero, eu digo o que eu quero, não tem ninguém me policiando. Ele nunca tinha sentido tanta liberdade na vida dele. E quando o tempo vai passando, ele começa a descobrir, ele começa a sentir falta de algumas coisas. Ele começa a passar privações de algumas coisas. Então ele descobre que o que ele queria, que era liberdade, foi usada como a armadilha para que ele fosse para a miséria. Que o que ele desejava foi apenas
uma armadilha que foi colocada diante dele como se numa ratoeira, para que ele caísse na pior miséria. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele aqui fala de uma liberdade em Cristo, em que muitas pessoas às vezes leem. Ele acha que esta liberdade que está escrito na carta aos Gálatas é liberdade para pecar. Às vezes a pessoa acha aqui que ele é livre, ele tem a liberdade para pecar. Só que Jesus disse, e João registrou isso no seu capítulo 8, que se você peca, você se torna escravo do pecado. Ele diz, aquele que peca, ele se torna escravo do pecado. E se ele é escravo, como é livre? A filosofia então de Jesus é que o sujeito, se ele vive em pecado, logo ele não é livre. Ele simplesmente está pecando porque ele não tem liberdade. É como uma pessoa que é viciada. Ela não é livre. Ela vive naquele vício, porque ela não tem liberdade. Quando o apóstolo Paulo então escreve aos Gálatas para falar da doutrina da liberdade em Cristo, ou que através da graça Cristo nos libertou do pecado e da condenação do inferno, que através do seu sangue Cristo nos libertou. Ou seja, ele fazendo ali uma comparação da graça e da lei, no capítulo 4, versículos 4 e 5, ele diz, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e sob a lei, para remir os que estavam embaixo da lei, e para que nós tivéssemos a adoção de filhos. Glória ao nome do Senhor. Ou seja, ele está explicando aos Gálatas qual é a real liberdade. Ele não está falando aqui de uma libertinagem, pois muitas pessoas lendo isso aqui erroneamente dizem, eu posso fazer o que eu quero. Eu posso andar onde eu quiser, fazer o que eu quiser, pecar o que eu quiser, beber o que eu quiser e fazer as estripulias que eu quiser, porque eu sou livre. Não, você não entendeu o contexto de liberdade. Porque se vivemos em pecados é porque, na verdade, não somos livres. Agora, a prisão que o apóstolo Paulo está utilizando, se é que ele está falando aqui, é uma das piores que existe. Porque nessa prisão aqui que o apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas, o ser humano, ele vive preso, ele vive algemado, mas dizendo ser livre. Ele vive preso e oprimido, porque observe que o aprisionamento que o apóstolo Paulo fala aqui é exatamente o religioso. É a prisão religiosa que o apóstolo Paulo está falando aqui. E o apóstolo Paulo, quando ele fala das doutrinas, é interessante que às vezes nós ficamos assim em cima do muro, em alguns tipos de assunto. Mas quando nós vemos os escritores bíblicos, eles não ficam em cima do muro quando o assunto é doutrina. Quando o assunto é doutrinário, eles não ficam em cima do muro.
eles são diretos. Nesta carta aqui, o apóstolo Paulo pregou a esta igreja, havia uma comunidade de cristãos ali. Então, de repente, começou a aparecer alguns religiosos naquela igreja, naquela comunidade cristã, falando de Cristo, falando em nome de Jesus. Mas falando em nome de Jesus, eles começaram a dizer que o evangelho que Paulo tinha pregado não era o suficiente, que o que Paulo tinha anunciado e a maneira cristã que eles viviam não era suficiente à salvação. Então começaram a inventar um monte de coisas para colocar naquela comunidade cristã que o apóstolo Paulo não tinha anunciado, a ponto que o apóstolo Paulo, ainda nessa epístola, no capítulo 1, ele diz que está admirado. Ele diz: eu estou admirado como vocês tão rapidamente se desviaram. Olhe que ele não fica em cima do muro, porque de repente, se sou eu só diria: olha, vocês precisam ajeitar um negócio aí, vocês precisam ajeitar aí umas coisas que estão acontecendo, vocês precisam melhorar umas coisas aí que está acontecendo, eu diria isso. Mas o apóstolo Paulo, como não ficava em cima do muro, ele disse: eu estou admirado como vocês tão rapidamente saíram do evangelho de Cristo e foram para um outro evangelho, que na verdade não é um outro evangelho, porque ele está dizendo só o de Cristo é um só, que na verdade não é um outro evangelho, mas ele está dizendo ali: vocês caíram da graça, vocês saíram da graça, porque quando se fala de doutrina, as escrituras não ficam em cima do muro, não ficam em cima do muro, ela não brinca. O apóstolo Paulo, ele não brincava de estar tudo bonito, está maravilhoso. Ele era importante estar dentro da palavra, da sã doutrina. Sã doutrina, ou seja, é doutrina sã, ou seja, com saúde, aquela que Cristo ensinou, aquela que Cristo falou. Muito bem, meus amados irmãos, isto posto, se somos livres, e livres de quê? Não é livre de Cristo, não é livre de Cristo, porque tem gente que, em vez de pensar que foi livre por Cristo, ele acha que ele é livre de Cristo, que ele não tem responsabilidade com Cristo. Na verdade, é que nós fomos livres do pecado, fomos livres da influência do diabo em nossa vida, fomos livres do pecado para poder, de espontânea vontade, agora servirmos ao Senhor Jesus com todo o entendimento e amor, porque Ele nos amou e nos libertou da condenação da morte e da condenação do inferno. Glória ao nome do Senhor Jesus. Portanto, meus amados irmãos, quando o apóstolo Paulo recebe a notícia, vê a situação daquela igreja, com algumas coisas a mais,
que foram colocadas ali. Ele leva toda essa carta, fazendo a diferença do que é legalismo religioso e do que é liberdade em Cristo. Muitas vezes o sujeito está vivendo em um legalismo religioso. O que é um legalismo religioso? É o ser humano achando que as ações dele vai comprar alguma coisa diante de Deus. Ele não serve a Deus por gratidão. E o legalismo religioso, o que acontece? Quando ele serve a Deus, ele serve por medo. Se ele faz alguma coisa para Deus, ele faz por medo. O legalismo religioso leva as pessoas ao medo. Você precisa fazer isso ou aquilo, para, se não acontece aquilo ou aquilo outro na sua vida. Exemplo disso. Quantas pessoas na igreja são dizimistas, são ofertantes, simplesmente porque o pastor disse: se você não der dízimo, vai entrar um demônio devorador na sua vida. Quantas pessoas que vivem assim? Olha, se você não der dízimo, o devorador vai entrar na sua vida, porque há um demônio chamado devorador. Há um demônio chamado devorador que entra na vida de quem não dá o dízimo e faz isso, faz aquilo, e rouba tudo, e bota doença e tal e aquilo outro, e o sujeito sai da igreja assombrado. Ele sai dentro da igreja, já sai se tremendo de dentro da igreja, né? Meu Deus, o devorador. Aí, quando é assim que ele pega o salário, já vem aquela palavra: o devorador. Irmãos, para começar, que aquilo lá nem demônio é. Para começar, que se você ler o texto ali de Malaquias, aquilo não é um demônio. Outra coisa é que se você não for dizimista, porque é Deus que te dá saúde, porque é Deus que te abre porta, porque é Deus que te dá capacidade, porque é Deus que faz você prosperar, você não precisa ser dizimista por causa de outra coisa. Você não precisa ser dizimista por causa de devorador, nem de migrador, nem de matador, nem de nada disso. Se você não for dizimista ou ofertante, por entender que tudo é de Deus, que é Deus que te dá saúde, que é Deus quem abre porta para você, que é Deus quem te dá inteligência e sabedoria para adquirir riqueza. Se você não for dizimista por isso, não precisa ser, com medo de devorador, de migrador, de não sei de quê, nada disso. Isso aí são prisões religiosas, que o ser humano sabe que você não, as pessoas sabem, às vezes o líder sabe que as pessoas não temem a Deus, mas elas temem ao diabo. Às vezes as lideranças sabem disso, que as pessoas não têm temor de Deus, mas eles sabem que as pessoas têm temor, elas têm temor do diabo. Então, se ela disser assim, ó, tem um demônio, tem um diabo, tem isso, aí ele sabe que as pessoas vão ficar com medo e vão fazer aquilo por medo. Não é desta forma. Não foi isso que Cristo mandou fazer. Deus, o que Ele espera do ser humano e que está na Escritura é: amai ao Senhor teu Deus. Esse é o primeiro mandamento. Amar ao Senhor teu Deus. Se não servimos a Deus por amor, por que vamos servir por medo? Por que vamos servir por medo se não servimos por amor? Meus amados, então, são apenas
legalidades religiosas que o sujeito inventa e que são apenas artifícios inventados, e que na verdade a liberdade com que Cristo nos libertou é para que sirvamos a Ele com a boa consciência e amor, sabendo o que estamos fazendo. Se servimos por medo, você caminha arrastado. Aquilo que você faz por amor, você faz bem feito. Faça uma diferença daquilo que você faz por dinheiro e daquilo que você faz por amor, que são diferentes uma coisa da outra. São coisas totalmente diferentes. Então, aqui o apóstolo Paulo, essa prisão religiosa que o apóstolo Paulo está fazendo, para que estejamos atentos àqueles que estavam colocando, e eu pensei que a igreja brasileira estava livre disso. Eu pensei que a igreja brasileira era livre disso, de colocarem-se dentro das igrejas, a pretextos judaicos. Eu pensei que a igreja brasileira era livre disso, até que no final do século passado, isso chegou ao Brasil, e hoje é até moda dentro das igrejas, né? As festas judaicas, as vestes judaicas, um monte de coisa até que lá do passado que voltou tudo à igreja novamente, e a gente achando que a igreja brasileira estava livre disso aí. Lá nessa igreja de Gálatas, na carta que o apóstolo Paulo manda aqui aos Gálatas, nesta igreja eles estavam colocando exatamente isso, esses pretextos novamente dentro da igreja, e dizendo: vocês são obrigados a esses ritos, a isso, aquilo, outro. Isso aí é que vai contribuir, vai ajudar na tua salvação. A ponto, meus amados irmãos, que quando nós falamos de doutrina e da sã doutrina, quando nós estamos numa igreja, o que é que nós temos que prestar atenção? O que é que nós temos que entender? O que nós sentimos quando estamos em uma igreja? Nós estamos entre irmãos? Nós estamos entre pessoas da mesma fé? Há exclusão entre nós? Temos comunhão uns com os outros? Somos uma igreja? Tem sensações que eu não posso ter quando eu estou dentro da igreja. Escute, existem sensações que eu não posso ter quando eu estou em uma igreja. Eu não posso ter uma sensação que eu estou em um teatro. Eu não posso estar na igreja e ter a sensação que eu estou num teatro, em que as pessoas que estão falando é apenas um faz de conta, uma máscara. É apenas uma máscara. Não podemos ter na igreja a sensação que estamos em um teatro. Quando Deus fala ao diabo, no capítulo 1 de Jó, ele disse: viste o meu servo Jó, homem temente a Deus, homem sincero, que se desvia do mal. E eu já expliquei ali que sincero quer dizer sem cera, sem máscara. Por que sem cera? Sem cera, sincero, quer dizer sem máscara, porque nos teatros antigos, se fazia máscara, uma máscara de algum personagem, fazia uma máscara de cera, e colocava-se aquela máscara de cera, e então fazia-se o teatro representando alguém. E quando Deus diz homem sincero, Deus está dizendo homem sem cera, homem sem máscara. Ele é aquilo mesmo, ele não está fazendo um papel, ele é aquilo que realmente aparenta ser, porque eu conheço ele é aquilo mesmo. Glória ao nome do Senhor.
Não podemos ter a sensação de quando estamos na igreja, não podemos ter uma sensação que estamos em um teatro. Outra sensação, não podemos ter a sensação que estamos em uma macumba, uma casa de feitiçaria. Não podemos ter a sensação que estamos num ajuntamento de cigano. O que é um ajuntamento de cigano? Não sei se alguém já viu, no Nordeste tinha muito, né? Acampamento de cigano. Eles chegavam nos lugares, faziam os acampamentos, e às vezes você chegava lá e você ia passando lá e aquelas ciganas ficavam adivinhando a tua vida. Se chegava, a irmã Maria já teve a mão, alguém já leu a mão dela. A cigana chegava e Ganjão, deixa eu ler a tua mão, e olhava e começava a falar umas línguas estranhas, que eles falavam. O cigano começava a olhar, falava umas línguas estranhas, e começava adivinhando a tua vida. Na igreja nós não podemos ter essa sensação que estamos em um ajuntamento de cigano, onde fica cada um querendo adivinhar a vida dos outros, e às vezes com coisas minúsculas, e dizendo que é Deus que está por trás dessa fofoca toda. Dizendo que é Deus, Deus me revelou você. Aí você diz, Deus me revelou aquele irmão, e Deus me revelou aquele, Deus me revelou o que aquele outro está fazendo, Deus me revelou aquele. E quando você vai ver, é um monte de besterol, é um monte de coisa que não faz sentido, que um negócio sem pé e sem cabeça, é apenas uma fofocaiada, e dizendo que Deus está por trás disso aí. E quando nós vamos olhar nas Escrituras, como é que eram as revelações de Deus, como é que eram as profecias que Deus mandava entregar, você não vê nas Escrituras nenhum profeta chegar para alguém e dizer, olha, eu vi um negócio como se fosse, mas não sei bem o que é, e parecia com ser aquilo, e tu sabe do que eu estou falando, porque é mistério. Você nunca vê um profeta falando isso. O que nós vamos ver na Bíblia? Ananias chega aonde está Saulo e grita da porta da casa, assim quando vai entrando, o irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de Damasco, me enviou aqui, para que eu ore por você, e você torne a ver, porque ele me disse que já faz 3 dias que você está cego. Aonde está a confusão nisso aí? Dá para entender ou não dá? Vamos no Antigo Testamento. Deus chama um profeta chamado profeta velho, porque ele já era velhinho, cabeça branca, e diz ao profeta, vá lá em Samaria, profetize contra o altar de Jeroboão, e diz assim, altar, altar, em cima de ti serão queimados ossos de homens. E o profeta chega lá, é exatamente assim. Ele não fica naquela enrolação, eu vejo uma coisa, como se fosse assim, um trem que passou, eu vi uma fumaça, mas ele chega lá e diz, o que está vendo-se hoje, às vezes parece um ajuntamento de cigano, é um tentando ajudar, falar da vida do outro, e se você chegar e falar para o irmão, que já está todo cheio de ziquezira, e você diz, olha, aquilo que tu está pedindo, Deus manda dizer que é mistério, aí o irmão já começa a chorar e baixa a cabeça, aí o profeta monta, aí o profeta começa um monte de coisa, e você
chegou na igreja, mas tem uma sensação que estava num acampamento de cigano. Um monte de gente adivinhando coisa, que depois termina dando em nada, ali não muda aquilo, não muda a vida de ninguém, ninguém vai para frente, ao contrário, vai para trás. Pior ainda, você não pode estar dentro da igreja e ter a sensação que está no circo. Se você não pode ter a sensação que está num teatro, você não pode ter a sensação que está numa macumba, não pode ter a sensação que está num acampamento de cigano, você também não pode ter a sensação que está em um circo. Porque às vezes a gente vai numa igreja e tem a sensação que ali é um circo, que a pessoa está mais empenhada a fazer as outras rirem do que pregar o evangelho, porque se falar em doutrina, ele nem sabe o que significa isso. Se disser para o pregador quais são as 7 principais doutrinas, ele diz: eu nem sei, mas eu sei fazer o povo rir. Eu sou carismático, as pessoas gostam. Aí você tem essa sensação que está em um circo, quando na verdade o evangelho de Cristo é coisa séria. Porque quando esse evangelho é pregado, aqueles que estão ouvindo, se eles estiverem em pecados, eles têm que dizer: eu preciso me converter, eu preciso voltar para Jesus, eu preciso tomar tendência na minha vida. E aqueles que já estão crentes, eles precisam estar dizendo: eu preciso ser melhor, eu preciso melhorar a minha fé, eu preciso melhorar as minhas obras. Um dia eu vou estar na presença de Deus, eu preciso melhorar, eu preciso acreditar mais, eu preciso melhorar na fé. Glória ao nome do Senhor Jesus. Pois o evangelho que não tem esse objetivo de levar as pessoas a estar perto de Cristo, ele está levando as pessoas para perto de outro alguém. Pode ser do homem, do diabo ou do mundo. O evangelho, ele tem essa finalidade: levar o homem, a mulher, o jovem para perto de Cristo. Se você chegou na igreja, o evangelho que é pregado ali não é para levar você para perto de Cristo, então é porque está levando para perto do homem, para perto do diabo, para perto do mundo. Pois quando se trata de doutrina, as escrituras, o apóstolo Paulo, os escritores, eles não ficam em cima do muro, eles são diretos. Glória ao nome do Senhor. Não tem como ficar mais ou menos em cima do muro, precisa ser direto. Você não pode chegar na igreja e ter a sensação que está ali num clube, ou que está num fashion week da vida. Você não pode chegar na igreja e ter uma sensação que você está num clube, que você está em uma balada. Porque igreja é coisa simples, se enrola, se embaraça quem quer. Mas a igreja, o que é a igreja? Igreja é um grupo de pessoas. Observe os apóstolos de Cristo, quem era? Um sujeito que é terrorista, passa a andar junto com um cobrador de imposto, com outros que eram pescadores, com outro que é funcionário público, com outro que tinham profissões diferentes. É um cobrador de imposto andando com um pobre pescador e viver em comunhão. Se nós chegamos hoje na igreja, há uma exclusão, aonde às vezes até o próprio pastor, se um pobre diz: eu quero falar com o pastor diz: só daqui a um ano. Eu vou olhar na agenda, só daqui a um ano.
Mas se for um rico e telefonar para ele, pastor, preciso falar com o senhor. Ele diz, já estou pegando meu carro e já estou indo para aí. São tratados de maneira diferente. A igreja é onde o rico congrega junto com o pobre. É onde o branco com o negro, o alto, o baixo, o bonito, o feio, eles congregam juntos. E eles se chamam de irmãos. Aonde o doutor congrega junto com o analfabeto. E eles se chamam de irmãos. Aleluia. Se chamam de irmãos. Eles se saudam. Não tem nem sequer área VIP. Eles estão juntos. Eles são irmãos. Eles sabem que ele tem o mesmo valor. O pregador do evangelho, às vezes eu fico vendo as festas que as pessoas fazem, dizendo, o ator fulano de tal aceitou Jesus. E eu fico, tá, e daí? A atriz fulana de tal foi na igreja. E daí? Olha, o ator fulano de tal, ele deu tantos mil para a igreja. Muito bonito, muito legal. Olha, o ator fulano de tal, ricão, aquele cara bonitão lá, deu tantos mil para uma igreja. E daí? E aquele irmão que ganha um salário mínimo, que tem mais precisão do que ele, e mesmo assim tiram uma parte para ajudar na igreja, ninguém vai falar, ninguém está vendo, ninguém diz, vão ficar batendo palma para maluco, vão ficar falando de fulano de tal, que é ricão, que tem dinheiro, que é isso e que é aquilo, e que deu tanto para a igreja. E aquele irmão e aquela irmãzinha que ganha um salário mínimo e mesmo assim diz, eu quero ajudar na minha igreja. E alguém até diz para ele, a tua igreja não precisa, já tem muito dinheiro. Ele diz, mas eu quero ajudar, mas é pouco. Ele diz, mas eu quero ajudar a si mesmo. Será que essas pessoas ninguém vê? Mas eu tenho certeza que Cristo vê. Porque foi exatamente isso que ele viu. Foi exatamente isso que ele viu. Glória ao nome do Senhor. A igreja não podemos ter a sensação que quando estamos na igreja, estamos em teatro, estamos em outro grupo qualquer, ou grupo de empresários. Não que a igreja não possa ter, mas a igreja de Cristo é dele. É dele. Foi ele que edificou. Ele quem diz como é que é. Ele quem diz como é que é. E nessa igreja não pode ter acepção de pessoas. E, inclusive vocês, aqui da igreja, se um dia chegar alguém aqui, um cantor que entrou no céu, alguém que vocês achem famoso, não fica tirando selfie na hora de culto, nem nada disso não, porque ele não é Jesus. Aquela pessoa não é Jesus. Existe crente, existe muito crente bobo, existe crente besta, existe crente bobo, que chega um ator, chega alguém que diz, esse é fulano do Instagram, tá? Na igreja não há celebridade, na igreja o pastor, ele prega. Na igreja, o doutor tem oportunidade, mas aí tem um irmão analfabeto que também tem oportunidade. Porque foram comprados com o mesmo sangue. Com o mesmo sangue. Porque tem o mesmo valor. Às vezes, eu estou em lugares
E eu vejo essas besteiras acontecerem. Às vezes a gente está no púlpito, aí chega o pessoal famoso, aí, você vem para cá, senta aqui em cima do púlpito, tá? E bota lá no púlpito, tá, aquele negócio todo. E lá em cima do púlpito, irmãos, na hora do culto, fica os pastores bestas, na hora do culto, e ele está assim, ó. Tendo o culto rolando, e eles com o tal do famoso. E eu fico pensando, e eu fico olhando assim. Os irmãos aqui nem sabem que nem foto eu tiro. Nem foto eu tiro. Aí teve o que? Eu falei, esse cara aqui eu gosto dele, eu gosto desse cantor. Quando terminar o culto, eu vou tirar uma foto com ele. Quando terminou o culto, tinha uma fila. Eu falei, tu acha que eu vou entrar em fila para tirar foto com ninguém, rapaz? Porque somos uma igreja. Nós somos uma igreja, não somos um clube, né? Nós não somos um clube social, né? De quem é mais descolado. É uma igreja. E quando se fala de igreja, o apóstolo Paulo, ele vai direto, não existe outro evangelho, é o evangelho de Cristo, glória ao nome de Jesus, na simplicidade, não tem a pretexto para melhorar a salvação, porque a salvação é de Jesus. É Ele quem salva, é Ele quem liberta. Então, meus amados irmãos, sempre que nós estivermos ouvindo a palavra, ou seja lá o que for, todos os nossos ajuntamentos, nós não podemos ter aqueles ajuntamentos, é Tiago, né? Tiago capítulo 2, que fala sobre isso. Se puder botar aí na tela, Tiago capítulo 2, aonde o Tiago, irmão de Jesus, eu acho que muita gente ali está atrasando esse negocinho, essa tela era mais rápida. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Por quê? Se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentar para o que traz o traje precioso, e lhe disseres, assenta-te tu aqui no lugar de honra, e dissertes ao pobre, tu fica aí em pé. Rapaz, Tiago, parece que Tiago é de agora, né, não? Não é, parece que Tiago é desses dias aí? Ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Essa é a igreja. Se você quiser viver outro evangelho, viva. Agora você nunca vai poder dizer que você não sabe da verdade. Quiser viver uma outra coisa, você viva. Agora depois não vá dizer que você não sabia da verdade, que você não sabia o que era igreja. Eu nem sabia que tinha que perdoar. Mentira sua, você sabia. Eu nem sabia que tinha que viver em comunhão. Mentira. Eu nem sabia que eu tinha que amar os próximos. É mentira. Você sabe. Agora, cada um vai viver do jeito que quiser. Agora é saber de uma coisa: um dia vai prestar conta diante de Deus. Irmãos, você quer saber de uma coisa que às vezes eu vou abrir o coração para os irmãos. Eu preciso de psicólogo mesmo, mas eu vou abrir meu coração para os irmãos. Se tem uma coisa que às vezes eu me sinto até oprimido,
Alguém pode até dizer aí na rede, o pastor oprimido, então é coisa do cão. Pense o que você quiser pensar. Mas às vezes eu me sinto até oprimido quando eu começo a pensar que um dia eu vou estar diante de Deus para prestar conta. E que lá não tem conversa, não tem chororô, não tem mimimi, não tem mamãe estou com fome, não tem nada disso. Isso às vezes me oprime, em saber que um dia eu vou estar prestando contas a Deus. Mas aí eu entendo por que o apóstolo Paulo disse: como fugiremos nós, se não para uma tão grande salvação? Aí nessas horas eu me lembro do que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Aí isso traz alívio para minha alma, para o meu espírito. Porque tem gente às vezes que treme, se souber que vai, imagine se chegar hoje para a sua casa uma audiência, uma intimação, tal dia, tal hora, você precisa estar diante do juiz. Você já entra em parafuso, mas o que é que eu fiz? O que é que está acontecendo? Por que será? Não é assim ou não é? Mas o que é que houve? O que é que aconteceu? Mas aqui não diz. Não, tem que estar diante do juiz. E você já fica preocupado. Agora, se disser que um dia você vai estar diante de Deus, como que você fica? Será que isso não atinge você, saber que um dia vai estar diante de Deus? Pois eu digo, irmão, me atinge todos os dias. E não tem um santo dia na minha vida que eu não lembre de salvação, que eu não pense, eu não sei se é porque eu estou ficando velho, estou ficando assim, mas não tem um dia na minha vida que eu não lembre que um dia eu vou estar na presença de Deus. E lá não tem bom advogado, lá não tem dinheiro, lá não tem jeitinho carioca, lá não tem nada disso, mas eu também tenho certeza que eu vou levar comigo o sangue de Jesus para dizer: eu não estou aqui porque eu era bom, eu não estou aqui pelos meus predicados, eu não estou aqui pelo meu trabalho, eu estou aqui pelo sangue de Jesus Cristo que me comprou na cruz do Calvário. Glória ao nome de Jesus. Oh, aleluias, glória a Deus. Aleluias. Infelizmente existem crentes que salvação não fala mais com ele. Você pode falar de salvação o tempo todo, isso não toca mais no coração dele, até um dia chegar. Existem pessoas, você pode falar de arrebatamento de igreja, de salvação, de sacrifício de Jesus, que isso não toca ele. O que toca ele é dizer aquela chave, aquele carro, aquela porta, aquela bênção, aquela vitória, aquela bênção de Deus. Isso toca, ele até chora, ele se derrama todo, mas todo. É só dizer: olha aquele carro. Eu já vi pessoa que chora, só o pregador dizendo: olha, aquele carro. Se sinta agora andando dentro daquele carro. Aquele cheiro de novo, você sentindo aquele ar condicionado. E tem até irmão que também está entrando nessa. Aquele cheiro de novo do carro, começa a sentir. O cara, as lágrimas começam a descer. O cara começa a chorar, na esperança de um carro novo. Aleluias. Só que a igreja, a maior esperança da igreja de Cristo, da de Cristo. Porque não é o sujeito chega, abre um galpão, bota lá a igreja, casa da banha, sei lá. A igreja, não quer dizer, eu estou dizendo, a igreja de Cristo, comprada com o sangue de Cristo. Essa igreja se alegra com arrebatamento, com salvação, com saber que um dia vai estar na presença de Cristo. E Cristo dizendo ao Pai: Pai, aqui está os que tu me deste, e nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Glória ao nome de Jesus. Oh, aleluia. Fique de pé nessa noite. Oh, glória a Deus. Eu